Existe um momento da vida em que quase tudo ainda parece intacto. Quando somos jovens, não enxergamos o mundo como ele é, enxergamos como ele poderia ser. Vivemos cercados por possibilidades, imaginando versões futuras de nós mesmos como se estivéssemos constantemente ensaiando para uma existência grandiosa que ainda não começou. Há algo quase hipnótico nisso, a sensação de que o verdadeiro sentido da vida está logo ali na frente, esperando apenas o tempo certo para finalmente se revelar. Na juventude, acreditamos que o sofrimento é temporário e que, em algum ponto, a vida finalmente vai se organizar. Pensamos que existe uma linha invisível separando a confusão atual de uma felicidade definitiva. E talvez seja exatamente essa crença que nos mantém em movimento. Porque enquanto ainda não sabemos como as coisas realmente funcionam, conseguimos alimentar esperança sem dificuldade. Arthur Schopenhauer enxergava algo profundamente incômodo nisso. Para ele, o ser humano vive sustentado por expectativas que nascem muito mais da ignorância do que da realidade. Sonhamos porque ainda não fomos suficientemente contrariados pela experiência. Existe uma inocência em acreditar que a vida irá nos recompensar proporcionalmente ao que suportamos, como se todo esforço escondesse uma promessa secreta de plenitude. Mas o tempo começa a desmontar essa ideia lentamente. As primeiras perdas chegam, não apenas perdas grandes, mas pequenas frustrações acumuladas, conversas que decepcionam, relações que não duram, objetivos que, quando alcançados, não provocam a transformação imaginada. Aos poucos, a vida deixa de parecer uma aventura aberta e começa a revelar um padrão repetitivo. Você deseja algo intensamente, corre atrás, sofre pela ausência daquilo, finalmente conquista, sente um breve alívio. E então, o vazio retorna. Não porque você falhou, mas porque a satisfação nunca permanece tempo suficiente para preencher aquilo que parecia faltar. E talvez o mais assustador seja perceber que esse ciclo não acontece uma vez. Ele se repete silenciosamente por toda a vida. Com o passar dos anos, algo muda na forma como sentimos o mundo. Não acontece de maneira dramática. Ninguém acorda de repente completamente diferente. A mudança vem em silêncio, através da repetição. As experiências começam a perder o impacto porque deixam de ser inéditas. O que antes parecia intenso, agora soa familiar. O que antes arrebatava, agora apenas passa. É estranho perceber isso em si mesmo. No começo da vida, quase tudo carrega um brilho exagerado. O primeiro amor parece definitivo. A primeira conquista parece histórica. As amizades parecem eternas. Existe uma intensidade emocional que faz cada experiência parecer única. Mas o tempo desgasta até aquilo que jurávamos inesquecível. Não porque essas coisas eram falsas, mas porque a mente humana se acostuma com tudo, inclusive com aquilo que um dia jurou nunca perder o encanto. É estranho perceber isso em si mesmo. No começo da vida, quase tudo carrega um brilho exagerado. O primeiro amor parece definitivo. A primeira conquista parece histórica. As amizades parecem eternas. Existe uma intensidade emocional que faz cada experiência parecer única. Mas o tempo desgasta até aquilo que jurávamos inesquecível. Não porque essas coisas eram falsas, mas porque a mente humana se acostuma com tudo, inclusive com aquilo que um dia jurou nunca perder o encanto. Você compra algo que queria há meses. Durante alguns dias aquilo parece importante. Depois vira apenas mais um objeto comum. Você conquista um objetivo que parecia mudar tudo. Pouco tempo depois, sua mente transforma aquilo em normalidade. Até os sonhos mais intensos acabam absorvidos pela rotina. A vida então começa a revelar sua estrutura mais fria. Quase tudo perde força quando se torna permanente. Talvez seja por isso que tantas pessoas adultas carregam um cansaço difícil de explicar. Não é apenas exaustão física, é um desgaste emocional causado pela repetição contínua das mesmas dinâmicas, as mesmas promessas, os mesmos ciclos, as mesmas expectativas que sempre parecem maiores antes de acontecer do que depois que acontecem. E quando alguém percebe isso profundamente, uma distância começa a surgir entre ela e o mundo.
Ela continua vivendo, trabalhando, conversando, sorrindo às vezes, mas algo dentro dela já não consegue acreditar com a mesma intensidade de antes. Existe uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas tenta evitar durante toda a vida. A dor costuma marcar mais profundamente do que o prazer. Basta olhar para a própria memória com honestidade. Quantos momentos felizes permanecem vivos com a mesma força de uma rejeição, de uma perda ou de uma humilhação que mudou a forma como você enxerga a si mesmo? O prazer é delicado. Depende de circunstâncias específicas, de ambiente, disposição, expectativa. Já a dor não pede permissão. Ela invade, ocupa espaço e reorganiza tudo ao redor. Um único acontecimento difícil consegue alterar semanas, meses ou até anos inteiros da vida de alguém. Enquanto isso, muitos dos nossos melhores momentos desaparecem rápido demais, quase como se nunca tivessem acontecido de verdade. Schopenhauer levava essa percepção a um ponto ainda mais incômodo. Para ele, aquilo que chamamos de felicidade não é exatamente algo positivo, mas apenas a interrupção temporária de um sofrimento. O prazer seria um intervalo entre duas formas diferentes de inquietação. Por isso ele desaparece tão rápido, porque a mente humana não foi feita para permanecer satisfeita. Ela foi feita para continuar buscando. E talvez seja exatamente isso que torna o amadurecimento tão pesado. Com o tempo, não acumulamos apenas idade. Acumulamos versões de nós mesmos que nunca aconteceram, caminhos abandonados, pessoas que perdemos, escolhas que ainda ecoam em silêncio dentro da cabeça. Existe um tipo de peso invisível que começa a crescer dentro de quem viveu o suficiente para perceber quantas coisas ficaram para trás. As pessoas costumam dizer que o tempo cura tudo, mas muitas vezes o tempo não cura, ele apenas empilha. As dores deixam de sangrar, mas continuam ali, misturadas à personalidade, aos hábitos e à maneira como enxergamos o mundo. Algumas feridas não desaparecem. Elas apenas se tornam parte da estrutura emocional da pessoa. E isso muda completamente a forma como alguém sente a vida. Depois de certas experiências, o entusiasmo deixa de ser espontâneo. A esperança continua existindo, mas já não possui a mesma força inocente de antes. Você ainda deseja coisas, ainda cria expectativas, ainda tenta, mas no fundo existe uma consciência silenciosa, dizendo que provavelmente nada será tão intenso quanto parecia na imaginação. E quando essa clareza chega, a ingenuidade não volta mais. Chega um ponto em que a pessoa começa a enxergar padrões em tudo, não apenas nos outros, mas em si mesma. As mesmas promessas emocionais se repetindo com rostos diferentes. As mesmas frustrações mudando apenas de cenário. Os mesmos desejos retornando mesmo depois de terem sido satisfeitos inúmeras vezes. É nesse momento que muita gente chama o que sente de amargura, mas talvez exista outro nome mais honesto para isso. Talvez seja apenas lucidez, porque depois de viver o suficiente, certas ilusões deixam de funcionar. Você percebe que a vida não entrega estabilidade permanente. Não existe um estado final onde toda a ansiedade desaparece e tudo finalmente faz sentido. A existência continua instável, incompleta e imprevisível até o fim. E quanto mais cedo alguém percebe isso, mais difícil se torna continuar vivendo com o mesmo entusiasmo ingênuo de antes. Só que existe uma consequência inesperada nessa clareza. Quando você abandona a fantasia de que sua dor é única, começa a enxergar os outros de forma diferente. Percebe que quase todo mundo está carregando algum tipo de peso invisível. Algumas pessoas escondem atrás do humor, outras atrás da arrogância, algumas atrás do silêncio. Mas raramente alguém passa pela vida sem acumular frustrações, arrependimentos e pequenas ruínas internas. E talvez seja exatamente aí que nasce uma forma mais madura de compaixão. Não aquela empatia superficial que aparece apenas nos momentos fáceis, mas uma compreensão mais profunda. A percepção de que todos estão tentando sobreviver emocionalmente de algum jeito. Todos estão lidando com expectativas quebradas, perdas silenciosas e batalhas que quase ninguém vê. A lucidez pode endurecer alguém, mas também
pode torná-lo mais atento. Porque quando você já não espera tanto da vida, começa a perceber mais as pessoas. Começa a notar o cansaço escondido nos detalhes, nas pausas, nos olhares distraídos, nas palavras não ditas. E isso muda a maneira como você se relaciona com o mundo. Talvez a grande questão nunca tenha sido por que as pessoas se tornam amargas com o tempo. Talvez a pergunta verdadeira seja outra. O que mais poderia acontecer com alguém que viu demais, sentiu demais e finalmente percebeu que a vida quase nunca cumpre exatamente aquilo que promete e ainda assim continua seguindo em frente? Inscreva-se no canal e caminhe conosco através das perguntas difíceis, porque entender o mundo exige mais do que otimismo. Exige lucidez, ao infinito e além.